professor Paulo Júnior, né? Vamos continuar aqui com nossas aulas de estatística, tá bom? Daí o que eu vou fazer, né? Eu vou falar hoje com vocês as medidas de dispersão, no caso, tá? A gente vai falar de amplitude, vamos falar de desvio padrão e variância. Os exemplos que eu vou estar seguindo com vocês hoje, né, para estar falando, eu vou estar usando exemplos aleatórios, né, no caso, e vou estar falando com variáveis discretas, tá? E aí no próximo vídeo eu vou fazer um exemplo com variável contínua, e aí fica tranquila a apresentação, tá? Só lembrando, né, que esse videozinho aqui é um vídeo, tá aqui em cima, né, tá ali escrito, ó, dá pra você ver na tela, né? Mas só para reforçar, terceiro ano, tá? Ensino médio. Então vamos lá, né? Vamos começar a brincar com cada um desses tópicos, tá? Primeiro é a amplitude, né? Pra gente falar, eu vou usar um conjunto de dados aqui, tá bom? Dizer que foram algumas notas de um aluno, né? Não tão estudioso, 5, 4, 3, 2, 7. 5 notas aí desse aluno, como eu falei, não tão estudioso, né? E aí a gente quer, por exemplo, saber qual foi a amplitude, né? Amplitude. Muito simples fazer. O que seria amplitude, professor? É o módulo, tá? A gente coloca o módulo, mas tem livro que nem coloca, que ele já vai fazer, né? É nada mais nada menos que o valor máximo menos o valor mínimo, tá? A nota máxima desse aluno foi 7, né? E a nota mínima dele foi 2. Então, a nota dele varia entre 5 unidades, tá? Entre a máxima e a mínima, tá? Então, essa é a amplitude da nossa distribuição, tá? É simplesmente nada mais nada menos que fazer isso. Calcular o máximo menos o mínimo, né? Cuidado na hora desse menos se você tiver dados negativos, tá? Então, é a diferença, né, entre o valor máximo dos dados e o valor mínimo dos dados. Então, isso aqui é a variaçãozinha que a gente chama de amplitude, tá? Se você quiser o desvio, né, o desvio, para a gente calcular o desvio e os demais, a gente precisa antes, mesmo que não esteja pedindo ali, calcular uma coisa já conhecida por nós, que é a média, né? Aí nesse caso aqui eu vou usar esse mizinho aqui. Tem livro, né, que traz para média o símbolo mi ou traz um x barra, tá? Eu vou preferir aqui ficar usando esse mizinho para média. Então, quanto é a média, né? Vou somar todas as notas, 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 7 e dividir pela quantidade de notas, que são 5 no caso. Tá? Como eu coloquei valores quaisquer, pode até ser que a conta não fique muito bonitinha, mas a gente vai seguir da mesma forma, sem se importar. Então, você vai fazer 5 mais 4 são 9, né? Mais 3 são 12, mais 2 são 14, 14 mais 7 são 21, olha aí. Realmente não é um número muito legal para dividir por 5, mas até que não é tão chato como poderia ser outros números, né? Isso vai dar 4,2. Pois bem. Então, essa parte aqui, né, da média, ela não estava sendo pedida, a gente nem falou que ia conversar com ela no vídeo de hoje, mas para a gente poder ver desvio padrão, variância, a gente precisa obrigatoriamente calcular a média, né? Se nós não calcularmos, nós não temos como falar desses outros elementos, tá bom? Então, olha só, vamos lá agora para o próximo. A gente já falou de amplitude, que é a variação do máximo e do mínimo. O desvio, né? O desvio, vou puxar aqui na outra folha. Desvio. Você vai fazer o seguinte, esse desvio também tem livro, tá? Que vai chamar ele de desvio médio, né?
Mas o que você vai fazer? Deixa eu só pegar lá o conjunto de dados novamente. 5, 4, 3, 2, 7. Então, 5, 4, 3, 2, 7. Então você vai fazer o seguinte. Quanto foi que deu a média mesmo, galera? A média deu 4,2. Então, tudo que eu preciso. E agora eu começo um pouquinho... É meio trabalhoso, mas eu tenho que fazer, tá bom? Então, olha só. O primeiro módulo que eu vou seguir aqui é 5 menos 4,2. E isso dá 1,2 em módulo, né? Depois eu faço a diferença novamente. 4 menos 4,2. E isso vai te dar 0,2. Depois, 3 menos 4,2, daria menos 1,2, mas em módulo dá 1,2. Próximo valor. Tanto faz, como você vai fazer a diferença, tá em módulo, né? 2 menos 4,2, que daria 2,2, negativo, em módulo 2,2. E por último, 7 menos 4,2, se ajeitar esse 4,2 aqui, fazendo a diferença, você encontra 2,8, né, positivo, o módulo vai ficar positivo. Professor, então peraí, o que foi que você fez? Eu peguei cada um dos valores, tá, e subtraí a média, e encontrei esses novos valores aí, foi isso que eu fiz em cada um deles. Então, como eu disse, né, eu fiz a divisão de cada um deles. Aí, só lembrando, tá? Isso aqui que a gente está calculando, eu vou chamar de DM, que é o desvio médio, tá? Cuidado, tá? Desvio médio. Porque tem outra, a gente vai usar já um outro desvio, aí pode parecer que é a mesma coisa. Então, eu vou somar todos os valores aqui, tá? Dessas diferenças modulares. 1,2, né? Mais, deixa eu só aumentar aqui a barra de fração. Mais 0,2, mais 1,2 novamente, mais 2,2, mais 2,8, né? E são quantos números que eu estou somando aí, no caso? 5. Então, meu desvio médio aqui, ele vai ser o seguinte, somando todos os valores que a gente tem ali em cima, 1,2 mais 0,2, mais 1,2 novamente, mais 2,2, mais 2,8, você encontra 7,6, né, dividido por 5. E aí, ao dividir esse resultado por 5, você tem que o seu desvio médio é 1,52, tá? Então, se alguma questão te pedir desvio médio, você já sabe como determinar esse desvio médio. É dessa maneira que nós fazemos, tá bom? Vou prosseguir. Agora, quando a questão te pede variância, né? Variância. Deixa eu só botar aqui logo em azul, o que seria a fórmula, né? Do desvio médio. O desvio médio, ele é nada mais nada menos dividido por n, né? A quantidade, tá? Aí, esse símbolozinho, para quem não conhece, ele é um símbolozinho chamado somatório, né? Ele manda somar todos os termos, tá? Deixa eu só botar ele um pouquinho mais em cima aqui, para não ter que mudar o traço da fração. Ele é tipo um E grandão, né? Tá? Ele tem umas pontinhas aqui. E aí, o que a gente está fazendo, tá? A gente está fazendo nada mais nada menos que somando, né? Todos os valores, tá? Que você tem, e todos esses valores a gente chama de xi menos o mi, né? Que é a minha média, tá? Isso quando o i vai do primeiro termo. Deixa eu só apagar essa barra aqui, vou precisar. Isso quando o i, né, vai do primeiro termo, que no caso i igual a 1, até chegar no enésimo termo, tá? Isso aqui é uma divisão. Então, obviamente que se eu tivesse, né, porventura, dito logo essa fórmula para você, podia parecer uma coisa estranha. Na própria média, que a gente até já falou dela em outro vídeo, a média, eu nunca usei essa fórmula aqui para te falar da média, né? Mas a média, ela é nada mais nada menos que isso, ó. É a soma, né, de todos os AIs, né, da tua distribuição, quando esse I vai do primeiro termo até o enésimo termo. Mas esse jeito de escrever a soma, escrever a média, né, meio que às vezes assusta, né, os alunos.
exatamente pela ideia do somatório, tá? Mas esse somatório, esse ESão, ele é nada mais nada menos que dizer, né, pra gente pegar todos os valores e somar do primeiro valor até o nésimo, somar aqui valores do primeiro até o nésimo, a diferença modular entre cada um dos valores e a média. Foi isso que nós fizemos, tá? Sem uso da fórmula, né? Nós pegamos cada um dos valores da distribuição, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 7. Fizemos a diferença modular em cada um desses valores, tá bom? Fizemos a diferença modular de cada um desses valores. Aí a gente depois somou ao somatório, tá? Somou todos esses valores dessas diferenças modulares e dividiu pela quantidade, né? Onde essa quantidade é exatamente n. Eu tenho n termos, né? No caso aqui, esse meu n, que é a quantidade de termos, é n igual a 5. Tá? Então, sem mais delongas, vamos para a variância. A variância, que var de x, né? Ela vai ser a fórmula que, se eu disser para você, ela vai ser assim, ó. Aí você vai olhar e dizer para mim, opa, muito parecida, só tem uma diferençazinha. Com n indo de 1, com i indo de 1 até n, até o nésimo termo, da diferença modular de x menos a média, por isso que eu não estou usando a média sendo o mizinho, o u, né? Você pode encontrar livros que traz assim, x menos x barra. Aí, mas eu prefiro usar o mizinho, tá? Aqui. Bem, deixa eu só ajeitar essa barra aqui para ela ficar legal. E aqui tem um quadrado. Então, no caso, quando você vai calcular a variância, você vai fazer o mesmo esquema, só que essas diferenças modulares aqui, o resultado delas vai ao quadrado. Por isso que para essa distribuição, eu não vou mais fazer as diferenças modulares, porque eu já tenho elas aqui, ó. As diferenças modulares são quem? 1,2, 0,2, 1,2, 2,2, 2,8. Então eu economizo, né? Quando eu vou calcular minha variância, eu teria que fazer cada uma dessas diferenças modulares e elevá-las ao quadrado. Eu já tenho as diferenças modulares. Então eu vou só elevar elas ao quadrado. Eu já sei quantos são. Então vou fazer nada mais, nada menos que colocar cada uma dessas diferenças modulares, vou pescar ali em cima e elevar ao quadrado. 1,2 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado mais, aí vai ser 1,2 de novo, né? Ao quadrado mais 2,2 e 2,8. Ao quadrado mais 2,8. Então é um pouquinho mais de trabalho que a gente tem e divido novamente pela quantidade, né? Tá aqui na fórmula N, ó. A quantidade são 5 termos, tá? Então agora a gente tem um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho entre aspas, né? Porque a gente fez o desvio médio, e aí com o desvio médio, a gente já tem esses valores, então só vai fazer os quadrados deles. Aí o quadrado de 1,2 é como se você estivesse multiplicando 12 vezes 12, que é 144. Então você tem, só que tem duas casas decimais, né? Então você tem 1,44. Mais 0,2 é como se fosse o 2 ao quadrado, né? Que daria 4, mas tem duas casas decimais, 0,02. Mais 1,2 novamente, 1,44. Mais, aí 22 ao quadrado, eu não sei quanto que é. Apesar de, aí é 2,2, né? Seria como se fizesse o 22, só que eu não sei quanto é de cabeça. Mas daria 484. E aí com as casas decimais, 4,84. Mais, e o 28 eu também não sei de cabeça. Mas se você fizer 2,8 vezes 2,8, você encontra 7,84. Tudo isso está dividido por 5. Então a variância, né, dessa distribuição x aí, ela é você somar esses valores. Vou somar de trás para frente, 7,84 mais 4,84 mais 1,44 mais 0,02 mais 1,44. Então você encontra 15,58 e isso está dividido por 5 ainda, né? Ou seja, a variância, né? Dividindo por 5 é 3,116.
O que que essa variância diz para a gente, né? Ela diz o quanto os dados estão dispersos na tua distribuição, tá? Então, quando uma variância é grande, eles estão muito dispersos. Quando uma variância é pequena, eles estão um pouco dispersos. É óbvio que você não vai dizer... Você diz entre dois conjuntos de dados qual que tem maior variância, tá? Conjunto A de dados ou conjunto B de dados, né? Você diz qual deles tem maior variância. Então, você compara geralmente um conjunto com outro. É como se você estivesse dando a ideia da variabilidade, né? Valores mais distintos. Esse número aqui é alto, maior que 1 no caso, né? A gente diz que é alto, porque quando você pega a tua distribuição de dados, ela não tem dados repetidos, tá? Quando você tem mais dados repetidos, aqui não tem nenhum na verdade, todos os números são diferentes, né? Quando você pega dados muito repetidos, a variância dá menor, né? Então se você pegar uma outra distribuição, sei lá, por exemplo, se você pegasse um número, conjunto de dados 3, 3, 2, 2, 5, a variância desse conjunto seria menor que esse anterior, né? Porque aqui você tem dois números que são repetidos, né? Então, quando o valor da tua moda tem uma frequência absoluta bem grande, né? A variância é menor, tá? Uma coisa influencia na outra. Eu não falei, vou aproveitar, né? O desvio médio, né? Porque eu só chamei de desvio, tá? O desvio médio, tá aqui ele indica pra gente, né? O quanto esses números estão distantes do centro, né? No caso aqui, o nosso centro teórico, né? Da média é o 4,2. Vocês sabem que, a média ela realmente não é o centro, né? Quem é o centro da distribuição. E nós temos 50% dos dados acima e 50% dos dados abaixo, não é a média, é a mediana. A mediana ela serve exatamente para isso, né? Para te dizer quem são os dados que estão acima dela e abaixo, tá? E a gente sabe que funciona exatamente dessa maneira. Metade dos dados ficam acima da mediana e metade ficam abaixo. A média ela pode ser puxada para cima ou para baixo em relação à mediana. Então, quanto maior for o desvio médio, mais distantes do centro os dados estão, né? Do centro que eu estou falando no caso da média, tá? Levando em consideração não a mediana, não é a mediana, é a média. E por último, do que a gente ia falar no vídeo de hoje, o mais fácil de todos, né? É o desvio. Agora tem uma palavrinha do lado, padrão. E por favor, né? Não confundam desvio padrão com desvio médio. Quem é o desvio padrão, professor? O símbolo que usam geralmente é essa letrinha aqui que parece um O, tá? Mas é um sigmazinho. Isso é a raiz quadrada da variância. Nada mais, nada menos que isso. Para esse nosso exemplo, né? Ou você pode usar, né? A letrinhazinha, o D e o apóstrofo P, né? Aqui embaixo, para desvio padrão. Isso é nada mais, nada menos que a raiz quadrada de 3,116. Ou seja, nosso desvio padrão para essa distribuição só calculando raiz quadrada de 3,116, você encontra 1,76, tá? Então, foram os valores que nós encontramos hoje, né, para essa distribuição, para desvio padrão, para variância, para desvio médio, já está aqui, né? Para desvio médio e para a nossa amplitude, né? Tá? Então, essas são as medidas de dispersão, né? E eu fiz isso para variáveis discretas. Eu vou fazer um outro vídeo com variável contínua e aí a gente vê ele no próximo, tá bom? Um abraço, até mais, galera.